Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Eu estou aqui contigo todos os dias às 5h40 da manhã. Quero falar sobre não se conformar com a realidade que você está vivendo. Não se conforme com ela. O texto que eu quero utilizar está lá no livro de Juízes. Eu até vou abrir aqui a Bíblia, no capítulo 13, e veja que interessante, quando a gente fala de Juízes, não é só um livro da Bíblia, é um período, né, que os israelitas viveram e que é importante você entender que Deus estava agindo em meio a esse tempo que eles viviam, né? Se você pegar, por exemplo, a Bíblia, você vai ver que depois de Josué não há um sucessor e eles entram então nesse tempo de Juízes, que é antes ali do período dos reis. Em Juízes capítulo 13, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte, no verso 1: E tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Aí você vai ver, né, depois um pouco mais, que Deus intervém na história. Eu não vou ler aqui todo o capítulo 13, que Deus entra em intervenção através de uma casa, da casa de Manoá, onde a sua esposa era estéril, e declara sobre eles, né, que eles seriam pais, né? Essa mulher estéril daria à luz e essa família, então, da tribo de Dan, receberia essa promessa da parte de Deus, que é gerar, né? Então, aí nasce Sansão, e você vê que Sansão foi usado pelo Senhor como um libertador de Israel, né? Podemos dizer dessa forma. É interessante aqui, e eu quero destacar só o primeiro versículo. Se você entender isso, já basta por hoje. A Bíblia vai dizer que eles tornaram a fazer o que era mal. Veja, você aprende de algumas formas, né? A primeira forma que eu vejo que você pode aprender é quando você erra e através dos seus próprios erros tu não comete mais, então você aprendeu com ele e tem uma postura diferente. Uma forma um pouquinho mais inteligente é você aprender com pessoas mais maduras que já passaram por algumas experiências. Essa é uma das formas que eu tento mais aprender. Então, em vez de errar, eu já errei, né? E possivelmente vou errar também. A gente não está livre de algumas situações cometer erros, mas quando você aprende com pessoas mais maduras, pessoas experientes, pessoas que já passaram algumas situações, você certamente se livra de cair nesses erros e você já tem uma postura diferente. Então eu tenho essa percepção, né, ou esse desejo sempre de aprender com pessoas que são mais velhas do que eu, né? Na minha vida, praticamente até hoje, grande parte das minhas amizades são com pessoas mais velhas. Eu tenho amigos de 50 anos, 60, 40 e poucos, né? Então, isso me faz o quê? Eu aprender com essas pessoas que eu não preciso fazer as mesmas coisas que eles já fizeram que não deu certo. Então eu ouço alguns amigos meus pastores que falam assim, olha, vai por esse caminho, né? Tem um amigo que é muito experiente, que também é pastor, muito experiente na parte de construção. Ele me instruiu muito quanto às obras da igreja, como fazer, que tipo de material, olha, faz assim, a gente já fez isso em tal igreja. Então é importante você ter pessoas que você possa aprender. O que me choca quando eu pego aqui o livro de Juízes é a repetição dos mesmos erros. A palavra do Senhor vai dizer que os filhos de Israel, eles tornaram a fazer o que era mal. Então, eles já sabiam o correto, entraram num ciclo, né, repetitivo de reprovação, de derrota e por aí vai. E todo ato que você faz, toda semente, podemos dizer assim, ela tem uma colheita. A palavra do Senhor vai dizer que este ato de rebelião, né, como um divórcio para com Deus ou até, né, uma separação da liderança de Deus, teve uma consequência que foi que eles ficaram então subjugados pelos filisteus por 40 anos. Gente, 40 anos é muito tempo, muito tempo. Perceba que
eles agora então, né, foram roubados os sonhos, o propósito que Deus tinha, a presença de Deus, a graça, a intimidade, por 40 anos. Olha que consequência terrível. Agora, sabe o que eu quero chamar a sua atenção? É para que você não se conforme com a realidade em que você está vivendo. Em Romanos capítulo 12, a palavra do Senhor vai dizer assim: não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A palavra de Deus está dizendo: não entre, não se formate, não tenha uma vida formatada ao padrão que o mundo te oferece. Agora, transforme a sua mente para que a sua vida entre em acordo com a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Quando a palavra do Senhor aqui traz nessa realidade que eles ficaram subjugados por 40 anos, eles entraram nessa forma que eles foram submetidos. E aqui que eu quero parar, e é aqui que eu quero que você reflita. Existem situações que o diabo se levanta justamente para te tirar do propósito de Deus, da graça de Deus, da intimidade com o Senhor, né, de viver os sonhos, os teus sonhos. E quando ele faz isso, você pode encará-lo de algumas formas, ou encarar a situação. Uma delas, você pode repreender no mesmo instante e dizer: eu não te aceito em nome de Jesus. Então, eu não aceito você tocar nos meus filhos, eu não aceito tocar nas minhas finanças, eu não aceito tocar na minha casa. Você te levanta e repreende a ação de Satanás, ou você entra e fica acomodado com as setas que ele está lançando. Então, por exemplo, e agora vai ficar bem mais claro para você, ele lançou uma seta na sua vida, atacou ali os teus filhos. Aí você diz assim: não, mas é normal, eles estão nessa idade mesmo. Aí você se conformou com isso. Aí ele foi lá e atacou as suas finanças. Você diz: não, é a crise é demais, então, poxa vida, não tem muito o que fazer. Aí você se conforma e aceita. Ele atacou a sua saúde. Não, imagina, eu nunca me cuidei na vida, isso é só consequência. E aí você aceita. Então, pega esse exemplo e agora aplica na sua vida. Eu não sei quais foram as áreas que o diabo alcançou, ou te tocou, ou tentou, independente. Porém, se tu não te levantou e não te posicionou em nome de Jesus, repreendendo, você pode entrar nesse domínio dele por muitos anos. É isso que Israel estava vivendo. Eles ficaram 40 anos e o inimigo reinando sobre a vida deles. Até que Deus interveio na história, levantou de uma casa, né, gerou ali de uma mulher estéril uma resposta a esse caos, que foi através de Sansão. Agora perceba quantos anos talvez já faz que o diabo está alcançando coisas da sua vida, áreas da sua vida, e você não está lutando contra. Por isso que a mensagem de hoje é: não se conforme com o roubo espiritual, não se conforme com a realidade, não se conforme, né? Não aceite as realidades de miséria, de enfraquecimento, de falta de presença de Deus, não aceite, né, 40 anos de conformidade, ou 10 anos, 5 anos, 2 anos, eu não sei quanto tempo, talvez você está vivendo a mesma situação. Veja, perceba que Deus quer que você viva toda a boa, perfeita e agradável vontade que Ele tem para a sua vida. Mas tu tens que te posicionar. Você precisa acordar a partir de agora e dizer: não, eu não aceito mais isso. Eu não aceito o diabo tocar mais na minha casa, eu não aceito o diabo tocar na minha família, eu não aceito o diabo tocar nos meus filhos. Você tem que te levantar, não entrar nessa comodidade, eu posso colocar assim, né, de você se acomodar com a situação e dizer: não, é normal, faz parte. Não, meus irmãos, não faz parte. O plano de Deus não é esse para a sua vida. Então, te levanta como alguém que viverá o que Deus tem para a sua vida. É isso que você tem que fazer. Veja, Deus está
querendo liberar sobre você toda a boa vontade que Ele tem, toda a perfeita vontade, toda a vontade agradável que pertence a Ele. Mas para que isso aconteça, você precisa de um posicionamento. Você precisa, a partir de hoje, se levantar e dizer: eu não aceito. A minha casa, ela vai prosperar. Os meus filhos não serão os largados, os afastados da igreja, mas eles serão os profetas dessa geração. Haverá na minha casa fogo de Deus, um altar construído para Deus, e o Senhor será exaltado sobre tudo e sobre todos. É isso que você tem que entender. O que Deus quer para a sua vida é algo poderoso. Mas não aceite essa escravidão que o diabo está fazendo. Te levanta a partir de hoje. Te levanta, homem, te levanta, mulher, porque Deus fará grandes coisas na sua vida. Eu quero orar por você e profetizar isso. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo sobre os teus filhos que aqui estão, Senhor, que a casa deles vai prosperar como nunca, meu Deus. Que o Senhor enviará, assim como o Senhor enviou provisão, assim como o Senhor enviou as bênçãos. Meu Deus, o Senhor tirou a esterilidade, Senhor, dessa mulher. O Senhor fez, Deus, uma casa ter legado, porque o Senhor interveio na história, nessa geração. Da mesma forma, Senhor, eu abençoo cada um que está aqui me assistindo, o Senhor está ouvindo, e que eles vivam a plenitude daquilo que o Senhor tem sobre a vida deles. Pai, eu profetizo as bênçãos do Senhor, as maiores bênçãos que o Senhor tem, Senhor, chegam hoje na casa dos meus irmãos. Em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus abençoe você. Veja, se essa palavra faz sentido para mais pessoas que você conhece, compartilha com 1, 2, 3, 5 pessoas. Se inscreva neste canal, faça parte daquilo que Deus está fazendo. Eu estou aqui junto com você todas as madrugadas às 5h40 da manhã. Que Deus te abençoe.